Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Esta será a primeira de uma sequência de aulas onde nós abordaremos o assunto números complexos. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever. Se já é inscrito, sabe que nós temos um curso de trigonometria e também um de geometria analítica. Para começar esse daqui, ou melhor, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Júlio César e eu fico muito feliz que você esteja acompanhando as nossas aulas. Se não estiver ainda, se for novo no canal, mesmo assim eu te agradeço por estar aqui para ver essa. Para iniciar aqui os números complexos, eu quero fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Eu não vou só falar número complexo, é o número não sei o que, eu quero te convidar a resolver essa equação aqui, ó. Números complexos começam a ser estudados no terceiro ano do ensino médio. Se você está aqui, provavelmente você é um aluno do terceiro ano do ensino médio. Porém, no nono ano a gente começa a estudar equações de segundo grau. E se você é do terceiro ou mesmo do nono, já sabe que isso aqui é fácil. Será? Vamos começar. Olha só. Eu tenho essa equação aqui, eu sei que é do segundo grau, porque o maior expoente de x é 2. Aqui é x elevado a 1, aqui é x elevado a 2, equação do segundo grau. Vamos resolver essa continha? Eu vou fazer isso aqui bem rapidinho, porque é parte operatória, você já sabe tranquilamente, mas se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder. Vamos lá, geralmente fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, você começa aqui no delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes A vezes C. O A é 1, o C é 2. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E esse delta aqui vai dar negativo. No delta, chamado de discriminante, porque ele diz o que vai acontecer na equação, quais serão as raízes reais, se elas existirem, serão iguais ou diferentes, tá? O delta é bastante importante. E quando ele é negativo, lá no nono ano, o que você faz? Você para a conta. Você para a conta e diz que não existe x pertencente aos reais. Não existe nenhum número real que, quando colocado aqui, essa conta dê zero. Você para a continha. Lembra? Ó, rapidinho. Delta é maior que zero. Isso implica dizer que nós teremos duas raízes reais diferentes. x1 diferente de x2. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, não existe raiz real. E por isso você para a conta. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma forçadinha de barra, vou fazer de conta que eu não sabia disso, que eu não percebi que aqui o delta deu menos 4, e vou continuar a continha. Vou continuar. Bem rapidinho também, porque é operatório, isso aqui é bem tranquilo. Ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b é menos 2, então vai ficar 2. Mais ou menos raiz de delta, que é menos 4. Eu não percebi ainda, estou escrevendo. Sobre 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. E agora eu venho aqui para a próxima parte. 2 mais ou menos. E agora sim eu me dei conta que aqui é menos 4. Aí eu pensei, e se eu colocar esse 4 positivo, será que dá? Aí eu tive a brilhante ideia. Fiz isso aqui, ó. 4 vezes menos 1. Eu vou melhorar essa escrita porque acho que vai ficar muito pequena aí para que você possa enxergar. 2 mais ou menos raiz do número 4 multiplicado por menos 1. Posso fazer isso? Sim, eu só escrevi o menos 4 como o produto entre 4 e menos 1. Essa continha realmente dá menos 4. E aí eu tive uma sacadinha interessante, ó. Lembra disso aqui, ó? Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Propriedade de potenciação, a gente vê isso no sétimo ano, aprofunda um pouco mais no nono ano. Tá? Vou fazer isso. Lembrando que aqui tem um 2 aqui embaixo. Aí eu continuo. 2 mais ou menos. Vou separar aqui, ó. Raiz do número 4 vezes a raiz do menos 1. Tudo isso sobre 2. Essa continha vou trazer aqui para a gente continuar. Terei x igual a 2 mais ou menos. Raiz quadrada do 4 é 2, né? Então, beleza. 2. Raiz de menos 1, caramba, continua com o número negativo, parece que não resolveu nada, né?
Tudo bem, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui vai continuar a raiz de menos 1 sobre 2. Calma que a gente já chega lá. X igual. Você volta ao oitavo ano e lembra que dá para fatorar aqui, né? Ó, fator comum. 2 em evidência que multiplica 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 sobre 2. Antes de prosseguir, dá uma verificadinha na sua fatoração, faz uma distributiva aqui de cabeça mesmo e vê se volta para a situação lá de cima, para a anterior. 2 vezes 1, 2, mais ou menos. 2 vezes raiz quadrada de menos 1, 2 vezes raiz quadrada de menos 1. Sua fatoração está correta. Vale muito a pena fazer isso, porque se tiver um erro aqui, você já pega e já resolve. Não deixa finalizar a conta não, senão você erra e não sabe onde está o erro. Aí é um problema. Bonitinhos, olha só. 2 multiplicando, 2 dividindo, está fatorado. Posso simplificar. Ou, como a gente costuma dizer, posso cortar. O que sobrou então para mim? 1. Já vou colocar assim, ó. x1 é 1 mais raiz de menos 1. E x2 é igual a 1 menos raiz de menos 1. E aí a gente vai começar agora um grande dilema. Uma dúvida, uma inquietação, uma indecisão. O que vai acontecer? Olha só, nós encontramos isso aqui como x1, isso aqui como x2. Tá, numa equação de segundo grau é normal encontrar x1 e x2. O que não é normal é encontrar como resposta, na resposta, um número que não existe. Raiz quadrada de menos 1 não existe. Não é natural, não é inteiro, não é racional, não é irracional. Portanto, raiz de menos 1, raiz quadrada, tá? Raiz par. Raiz ímpar tudo bem, mas raiz par de menos 1 não existe, não pertence, né? Vamos dizer assim, ao conjunto dos números reais. Então, como que eu cheguei a isso daqui usando um número que não existe? Eu cheguei a isso daqui colocando na equação, na fórmula, raiz quadrada de menos 4, que também não existe. Pelo mesmo motivo, porque é negativo. Portanto, tudo isso daqui foi um trabalho jogado fora. Isso não existe. E eu fiz você perder tempo. Ou não. Calma aí. Peraí, como que eu verifico se um resultado, ou mesmo se os dois resultados, são raízes, são soluções dessa equação? Eu tenho que pegar esses valores, colocar aqui no lugar do x, fazer a continha e torcer para dar zero. Se der zero, são soluções. Se não der, não são. Então, ainda parecendo que isso aqui é uma tremenda de uma bobagem, que isso aqui não existe, eu vou verificar. Ainda pensando assim, eu estou bem incrédulo, não estou acreditando, não é possível, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas estou sem fazer nada, vou lá, vou pegar a equação x ao quadrado menos 2x mais 2. Estou preso num dilema, mas estou com tempo livre e vou verificar. X, vou pegar isso aqui, ó, 1 mais raiz quadrada de menos 1. Então, 1 mais raiz quadrada de menos 1. Isso tudo é o valor de x. X é ao quadrado, então isso aqui vai ao quadrado. Menos 2 vezes x. Esse é o valor de x que eu estou utilizando. Estou até colocando em amarelo para dar um destaque aí, para a gente não se perder. Continua o resto da equação, mais 2 igual a zero. Isso aqui não está com cara de que vai dar zero. Mas eu não sei. Vamos lá. Vou trabalhar com esse número como se ele fosse um número real. Vou aplicar aqui o produto notável, quadrado da soma de dois termos. Se você não lembra, pode fazer por distributiva, também funciona. Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, você sabe que vai dar 2 vezes raiz de menos 1. E quadrado desse carinha aqui, ó. Quadrado desse cara, vou fazer rapidinho, ó. Menos 1, ó, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Eu posso ainda escrever isso aqui desse jeito. Eu trago esse 2 aqui para dentro. E aí tem a propriedade do expoente fracionário, que a gente fala que é a regrinha do sol. Você pega o radicando, quem está à sombra vai para o sol, e quem está ao sol vai para a sombra. E escreve assim. Esquece essa base. Quanto que é 2 sobre 2? Não é 1? Isso então vai dar menos 1 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo.
é menos 1. Então, essa continha aqui vai dar menos 1. Continua aqui, ó, distributiva, menos 2 por 1 vai dar menos 2. Menos 2 por mais raiz de menos 1. Menos 2 vezes raiz de menos 1. Mais 2, esse daqui, igual a 0. Olha que interessante, meu querido. 1 cancela menos 1, porque são opostos. Os opostos se anulam. 2 raiz de menos 1, menos 2 raiz de menos 1. São opostos também. Menos 2 com mais 2 são opostos. Caramba, meu, não é que deu 0 igual a 0? E esse daqui fica como tarefinha para você. Você pode fazer aí, tá? Pode colocar isso daqui do mesmo jeito que eu fiz. Vai colocar o menos, né? Porque é esse número agora. Aqui, menos aqui. Pode fazer. Você vai ver que também vai dar 0 igual a 0. Portanto, esses dois valores que diferenciam só pelo sinal, e isso vai ser comentado nas próximas aulas desse curso, esses dois valores são raízes dessa equação. E o dilema está piorando. Por quê? Esse número aqui, de novo, não é natural, não é inteiro, não é racional, não é irracional, portanto não é real. Logo, isso aqui não existe. Só que quando eu pego essas expressões e coloco na equação, dá uma solução. Vai dar 0, então eles são soluções. Portanto, eu posso escrever que o conjunto de solução dessa equação, embora não seja um número real, existem elementos aqui, são esses, tá? Então eu vou colocar, ó, primeira raiz. Raiz que eu digo é no sentido de raiz da equação, tá? Solução da equação. Primeiro elemento do conjunto de solução, já estou colocando. O segundo é esse outro aqui, ó. E aí você lembra que conjunto de solução de uma equação, no conjunto de solução de uma equação, os elementos são valores numéricos. Então isso daqui é um número, mas nós acabamos de falar que não é, porque não existe isso aqui em números reais. Então vem comigo, por lógica. Conjunto de solução, isso aqui é a solução, são soluções dessa equação. Então eles vêm para cá, são elementos do conjunto de solução daquela equação. Elementos de um conjunto de solução de uma equação são valores numéricos. Portanto, esses aqui são números. Mas se eles não são reais e são números, tá percebendo? Isso me leva a pensar, a perceber a necessidade de um outro conjunto numérico. E esse outro conjunto numérico, então, é os complexos, conjunto dos complexos. Aí você fala, nossa, meu brother, que loucura. Sim. Você vai trabalhando esse dilema até que chega um momento que você fala, só tem uma saída. Ou eu falo que isso realmente não existe, o que seria um absurdo, porque tá verificando, tá dando certo, ou eu crio um novo conjunto. E essa é a melhor saída. Conjunto dos complexos. Tá aqui, ó. Deixando claro que, se eu te peço para resolver essa equação no conjunto universo dos números reais, a resposta seria, ó, vazio. Porque não tem nenhum número real nesse conjunto de solução que faz com que isso daqui dê 0, uma vez que aqui nós temos o discriminante, o delta, negativo. Mas se eu te peço para trabalhar num conjunto dos complexos, essa é a simbologia, um Czinho com... parece até uma orelhinha, dá para fazer uma carinha bonitinha. Aí você acha a solução. Olha que loucura, isso é bonito demais. Aí sim você vai ter solução, tá? Eu vou tirar isso aqui, foi só um comentário. Vamos tentar finalizar a nossa aula para não ficar mais longo ainda? Olha que interessante. Esse número aqui, então, é um número complexo. Ele não se enquadra como número real. Esse daqui também é um número complexo. Não se enquadra como número real. Se você reparar, eu tive que imaginar a possibilidade de operar com o número negativo dentro de uma raiz quadrada. Com menos 4, depois com menos 1. Então esses dois valores aqui, eu tive que imaginar a possibilidade de trabalhar com eles. Coisa que no nono ano a gente já para. No terceiro ano do ensino médio a gente continua. Eu tive que imaginar. Legal. Aqui era menos 4. Eu fiz virar, cadê? Aqui, ó, 4 vezes menos 1.
Se fosse menos 9, viraria 9 vezes menos 1. Se fosse menos 20, 20 vezes menos 1. Então, esse menos 1 é um cara que vai aparecer bastante aqui, ó. E aí, esse menos 1 acaba sendo trocado por uma questão de notação, de organização e de simbologia, ele acaba sendo trocado por uma letrinha bem legal, que é o I. Sendo o I a nossa... Olha o nome aqui, ó. Unidade imaginária. Nossa unidade imaginária. Daí que vem a ideia de chamar os números complexos de números imaginários. Mas não é tudo imaginário. Tem parte real também. E qual que é a parte real? É a parte que vem antes desse sinalzinho de mais ou desse sinalzinho de menos. De um modo geral, um número complexo, geralmente representado pela letra Z maiúscula, tem essa carinha aqui, ó. X mais Y I. Ou, eu vou colocar, para não confundir esse X com aquele de lá, eu vou colocar assim, ó. A mais B I. Se bem que A e B também pode confundir com esses, né? Mas enfim, é outro contexto, outra coisa. O número complexo Z é igual a A mais BI. Onde? Atenção, A é a parte real. Calma que eu já vou te explicar tudo isso daqui. B é a parte imaginária. Demora, né, para escrever isso? Parte imaginária. E o I é a unidade imaginária que nós já comentamos. Tanto que, como o B fica coladinho no I, e o I é a unidade imaginária, o B acaba também sendo chamado de parte imaginária. Parte real, parte imaginária. Detalhe, o A é a parte real e o valor do A é de fato um número real. O B é a parte imaginária, mas o B também é um número real. E isso pode te gerar um certo desconforto, mas eu vou te explicar. Vem comigo nesse caso aqui, ó. Olha esse número. Eu vou trazer, deixa eu ver, eu vou usar ali em cima, ó. 1 mais raiz de menos 1. É um número complexo. Eu vou usar a própria letra Z, tá? Vou fazer um pequeno abuso aqui, ó. Z igual a 1 mais... Quem está multiplicando a raiz de menos 1? Eu posso dizer que tem 1 aqui multiplicando? Posso, né? 1 que multiplica a raiz de menos 1. Compara com esse modelo aqui. A mais B vezes I. O A, parte real, não está valendo 1 nesse caso? E 1 é um número real. Legal. B, não está valendo 1 também? Inclusive, já deixando um comentário. Bateu 1 e 1, isso é coincidência, tá? Não quer dizer que esses dois têm que ser iguais. Tanto que aqui eles já não são, ó. Aqui dá 1 e menos 1. Também não quer dizer que eles têm que ser iguais ou opostos. Não tem nada a ver, tá? Foi só coincidência bater 1 e 1. Mas, ó, o B vale 1. 1 não é um número real? E embora seja parte imaginária, porque está grudadinho na unidade imaginária, B é um número real. B pertence aos reais. E o I? Ah, o I é o menos 1, que a gente já tinha chamado. Cadê? Aqui, ó. Raiz de menos 1 é igual a I. Inclusive, a partir daqui existe uma relação importante que é a do I ao quadrado. Só que isso fica para a próxima aula. Arrematando tudo isso, te mostrei que existiu sim no passado uma necessidade de gerar um novo conjunto, uma vez que esses números estranhos resolvem aquela equação. Não só aquela, essa foi só um exemplo, mas resolvem tantas outras que lá no nono ano, quando nós estamos estudando equação do segundo grau, não são possíveis de resolver, porque o delta dá negativo, e lá nós trabalhamos no máximo com o conjunto dos números reais, e aí nós não resolvimos. Mas aqui com os complexos dá para prosseguir, dá para resolver e dá para fazer mais um montão de coisa. Onde um número complexo é da forma z igual a mais bi,
A é a parte real e A é um número real. B é a parte imaginária, mas atenção, B também é um número real. E I, que é o que dá a cara de tudo isso aqui, que vem do -1, é a nossa unidade imaginária. Legal? Vou ficando por aqui. Dá aquele like. Me empenhei bastante para trazer detalhes para você, então eu acho que eu tô merecendo. Pode colocar comentários aí se tiver alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa, coloca nos comentários que eu vou te responder. Pode se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Pode compartilhar esse vídeo com seus colegas, eu acredito que vai ajudar a bastante gente. E eu te espero na próxima aula para a gente começar, aliás, a dar um pouco mais de aplicação e falar sobre esse i ao quadrado que eu acabei de comentar. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!